Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje é feriado nacional, Dia da Independência do Brasil, mas nós estamos aqui firmes e fortes estudando mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Jó, capítulo de número 41, penúltimo capítulo do livro de Jó. Mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comenta, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e seus familiares, em nome de Jesus. Conforme prometido, a Evolução Diária, de segunda a sexta-feira. Faça chuva, faça sol, nós vamos estar aqui estudando a Bíblia juntos. Não importa se tem feriado ou não, eu sempre vou estar aqui entregando o meu melhor por você, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje é feriado, mas nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus, né? Espero que você aproveite esse feriadão para estudar e também para se divertir. Algumas pessoas, obviamente, têm compromissos de trabalho, vão trabalhar, outras vão sair com seus filhos, com suas esposas, maridos, famílias, né? Então aproveite, comece o dia com o pé direito, estudando a Palavra de Deus, enchendo o seu tanque de combustível espiritual, que é a Palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, mas eu quero declarar sobre a sua vida que eu e você não vamos perecer por falta de conhecimento em nome de Jesus. Muito pelo contrário, nós vamos viver o que está escrito em Daniel 11:32. Um povo forte é um povo que busca por conhecimento. Um povo que conhece seu Deus é um povo forte e muito bem sucedido. Ou seja, um povo que busca conhecimento, que é dotado de conhecimento bíblico e espiritual, é um povo forte e que fará sucesso nessa terra. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai fazer parte dessa promessa, né, de Deus sobre a sua vida, de Daniel, que diz que o povo que tem conhecimento, deixa eu repetir, é um povo que se tornará forte e muito bem sucedido em nome de Jesus. Vamos lá? Jó capítulo 41 tem 34 versículos e o texto começa dizendo assim, Deus eu quero deixar bem claro aqui já, Deus continua falando, então Deus começou segunda-feira 38, terça 39, ontem quarta 40, hoje quinta 41 e aqui é Deus falando, tá bom? E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrá-lo na língua como uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente então encostar a mão nele e será uma só vez, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arrisca a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas umas às outras, duras como pedra. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si, bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas, os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como de galhos que se queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo e de sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe nenhum ponto fraco. Ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo, é duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lançá-la. Nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele o ferro é como palha e o bronze como um pau podre. As flechas não o fazem fugir.
Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zombra dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta por cacos pontudos, que se reviram a lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo de nada. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e todas as feras, e entre todas as feras orgulhosas, ele é o rei. Vamos lá interpretar esse texto aqui, vamos entender esse texto. Como eu te disse, em Jó capítulo 41, mais uma vez é uma fala de Deus, então Deus continua falando a Jó, e Deus continua aqui descrevendo. Na verdade, Deus começa agora a descrever sobre um outro monstro, um animal, né? Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo de ontem, que Deus estava falando de um crocodilo, muitos dizem que é um crocodilo, um hipopótamo, alguma coisa, um boi marinho, alguma coisa nesse sentido, né? Sobre Behemoth. Agora nós estamos falando sobre Leviatã, né? Então Deus falou sobre duas criaturas impressionantes, terríveis e temíveis, tá? Então em um capítulo e outro capítulo. Então Deus está descrevendo agora no capítulo de hoje o Leviatã como um ser marinho gigante, com escamas impenetráveis, respiração ardente e uma boca cheia de dentes afiados, que solta fogo pelas bocas, né? Uma espécie de dragão marinho, alguma coisa nesse sentido. Ele destaca que ninguém pode enfrentar esse monstro selvagem, esse Leviatã, e sobreviver, e nenhuma arma é eficaz contra ele, tá bom? A descrição desse monstro chamado Leviatã serve para enfatizar a soberania e o poder de Deus sobre todas as criaturas da face da terra, mesmo as mais formidáveis, tá? Então Deus ele está mostrando a Jó que, assim como o homem, ele não pode dominar sobre essa criatura chamada Leviatã, também não pode compreender completamente os caminhos e os propósitos de Deus. Então esse capítulo enfatiza a humildade, né, diante de Deus, e a incapacidade do ser humano de desafiar a ordem divina. Então esse capítulo sugere, né, que devemos confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos completamente os seus planos e propósitos. Em resumo, o capítulo 41 do livro de Jó destaca a grandeza e o poder de um monstro marinho, um dragão marinho chamado Leviatã, como uma representação, né, de um ser, de um monstro, de um animal criado por Deus, enfatizando a soberania de Deus e a necessidade da humildade e confiança em sua sabedoria. A Bíblia vai falar sobre o Leviatã em alguns textos, fala aqui em Jó, fala em Salmos, fala em Isaías, né? Muitos apontam um Leviatã como a besta que emerge do fundo do mar, né? Então nós temos aí algumas interpretações. Como eu sempre digo, nós não vamos entrar no profundo, né, dessa criatura, como foi no texto de ontem. Eu disse também no estudo de ontem que a gente não ia entrar no profundo desse texto. Por quê? Porque o que cabe aqui no Evolução Diária, a gente pode depois, um dia, fazer uma série falando sobre isso, um estudo sobre isso, mas o que nós estamos fazendo aqui no Evolução Diária? Eu quero trazer conhecimento bíblico para você. Eu quero que você comece a tomar coragem para estudar a palavra de Deus. Então, num primeiro momento, o que nós fazemos no Evolução Diária? A leitura do texto bíblico para te incentivar, né, a ter ali uma vivência com a Bíblia, para você buscar a palavra de Deus diariamente, para que você possa fazer um devocional, um estudo bíblico, tá? Aí a gente faz o quê? A gente faz uma interpretação desse texto, um resumo do texto, e depois a gente pega esse texto e traz para a prática, para as nossas vidas. Como eu sempre digo, a grande sacada da Bíblia é a gente trazer o texto bíblico para a prática, né? Buscar princípios espirituais e viver isso nas nossas próprias vidas, tá bom? Então nós não vamos nos aprofundar nesses monstros, qual foi... por que Deus criou, por que Deus falou, o que Deus estava querendo mostrar aqui? Que ele criou um ser marinho, né, gigante, cujo nome é Leviatã, né, um monstro, um dragão marinho, né, e que Deus tem controle sobre ele.
né? Se o ser humano vê o Leviatã, vai ficar paralisado de tanto medo. É o que Deus está dizendo aqui. Mas Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, a primeira coisa que Deus está querendo ensinar pra gente aqui, a primeira lição, é que nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Nós precisamos ver a grandeza de Deus em todas as coisas. Então, Deus está falando, descreve um monstro, um Leviatã, destaca, né, a incrível diversidade e complexidade dessa criação, dessa criatura, né? E isso nos lembra de reconhecer a grandiosidade de Deus em todas as coisas. Nós podemos aplicar isso praticamente cultivando uma admiração pelas maravilhas da natureza e reconhecendo a mão de Deus por trás delas. Então tem muita coisa, né, que está em oculto, tem muita coisa que a gente não sabe nem que existe, e Deus tá dizendo aí, tá falando de um ser marinho gigantesco que vai apavorar, que vai botar medo, né? Se um homem vê, só de ver já vai ficar com medo, né? E Deus diz que o Leviatã não é nada para ele. É como se Deus estivesse dizendo assim, né? O que Deus estava querendo mostrar? Que ele é soberano e grande sobre todas as coisas. Então é isso que nós precisamos entender nesse primeiro momento. Como eu disse, pode ser que um dia, num momento mais oportuno, a gente faça um estudo assim, né? Pegando essas chaves de um versículo e tudo mais, mas aqui a gente está buscando, né, entender nesses 15 minutinhos que nós temos aqui o texto bíblico, a interpretação do texto e a aplicação nas nossas vidas. A segunda lição de hoje é que nós precisamos, né, ter entendimento, né, para aceitar a nossa limitação humana. Nós precisamos aceitar que nós somos seres humanos e seres humanos são limitados, tá? Então o Leviatã aqui, esse monstro, essa besta marinha, é descrita como algo que o homem não pode controlar ou subjugar. Então o homem ele nunca vai ter controle sobre um monstro desse tamanho. E isso nos ensina a aceitar as nossas próprias limitações e também a compreender que há mistérios que estão além das nossas compreensões. Então isso aqui mesmo é um mistério, além da nossa compreensão. A gente pode estudar, pode chegar a uma conclusão, mas a grande verdade é que o que nós sabemos é o que está escrito aí na palavra de Deus, tá? Então tem algumas coisas que são mistérios que estão além da nossa compreensão humana. Eu sempre digo que Deus ele se revela de forma progressiva. Não adianta você querer entender tudo, né? Porque tem coisa que você não vai ter capacidade por conta da sua limitação humana em entender. Então aplicar essa lição vai nos ajudar a ser mais humilde, a depender de Deus em nossa jornada, em todas as áreas das nossas vidas. A terceira lição de hoje, tá, de Jó capítulo 41, tá na confiança na soberania de Deus, tá, sobre as nossas vidas. Então capítulo 41 ele enfatiza que Deus é soberano, é soberano sobre toda a criação, tá? Incluindo criaturas aparentemente incontroláveis como esse tal de Leviatã aqui, que nós encontramos no capítulo 41 de Jó. Então nós devemos confiar que Deus está no controle de todas as circunstâncias, de todos os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Isso vai nos permitir encontrar paz em momentos de incerteza. Então Deus está usando aqui, tanto no capítulo anterior como nesse, dois seres, dois monstros, dois seres grandes, né, incontroláveis pelo homem, e Deus está falando assim: Jó, eu controlo todas as coisas. Você está me questionando por quê? É como se Deus estivesse falando isso para ele: você está me questionando por quê, meu filho? Você conhece o Leviatã? Você conhece o Behemoth? E aí Deus está falando coisas assim para Jó se colocar no seu devido lugar, como um ser humano, um ser limitado, né, que depende de Deus para tudo. Nós precisamos de Deus para acordar, nós precisamos de Deus para respirar, tá? Então é o que Deus está falando para Jó: meu filho, se coloca na sua posição de ser humano limitado, entenda que eu sou um Deus grande, soberano, poderoso e extremamente ilimitado. Eu tenho controle sobre tudo, até mesmo sobre o Leviatã. É o que Deus está falando aqui, tá bom? Então, para concluir tudo, essas lições, elas vão nos ajudar, primeiro, a crescer espiritualmente, tá bom? Segundo, aprofundar mais a nossa compreensão em Deus e viver de maneira mais consciente e responsável em relação à criação e às circunstâncias da vida. Então, é literalmente isso, tá? Primeiro, crescer espiritualmente. Nós precisamos entender, tá? Nós precisamos crescer espiritualmente, tá? Aprofundar nossa compreensão em Deus e viver também de maneira mais consciente e responsável em relação à criação e às circunstâncias das nossas próprias vidas. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo de Jó concluído com sucesso. O penúltimo capítulo. Amanhã nós vamos ler, entender, aprender, aplicar o capítulo de número 42 e assim a gente encerra o livro de Jó. Encha o seu coração de expectativa em nome de Jesus, porque amanhã nós vamos finalizar o livro de Jó, tá? Eu te espero aqui amanhã novamente às 7h40. Agora, antes da gente encerrar, em nome de Jesus, curte, comenta e compartilha esse vídeo e também tira um print bem bonito da tela, posta nas suas redes sociais e me marca para eu repostar em nome de Jesus. Até amanhã novamente aqui no Evolução Diária, às 7h40 em nome de Jesus. Tenha um excelente feriado, que Deus te abençoe.